Olá, o meu nome é Silvia, se ainda não me conheces, e sou coach de manifestação consciente. E o que é que isto quer dizer? Que ajudo pessoas a manifestarem os seus sonhos unicamente através do poder da mente. Porque nós temos um grande poder, que é a nossa mente, que manifesta toda a nossa realidade. E se estiveres interessada em marcar uma sessão de coaching, manifestação comigo, vai abaixo aqui do vídeo que eu tenho as indicações para que o possas fazer. E hoje venho partilhar contigo como é que tu podes manifestar um trabalho. Porque eu já tenho várias experiências, eu já manifestei vários trabalhos e quando digo manifestei vários trabalhos, digo de forma consciente, porque nós manifestamos toda a nossa realidade, não é verdade? A partir do momento em que nós temos uma consciência. Mas neste vídeo, que eu acho que vou dividir em dois para não ficar muito comprido, e são várias histórias, vou partilhar contigo as minhas experiências a partir do momento em que eu comecei a manifestar de forma consciente. Então, o primeiro trabalho, eu queria muito trabalhar numa loja de bijuteria que vendesse aquelas peças para fazer bijuteria. E na altura eu recordo-me que eu estava a necessitar de dinheiro, então eu tinha que mesmo arranjar um trabalho, mas comecei logo a visualizar durante os meus dias que já trabalhava numa loja dessas. Eu utilizei, neste caso, a visualização, porque eu vou partilhar convosco como é que vocês podem manifestar através da intenção, visualização e afirmações, porque foi isso que eu utilizei para manifestar estes trabalhos. Então, neste primeiro, eu utilizei a visualização. E na altura que eu já estava a visualizar, em como se eu tivesse a trabalhar numa loja dessas, e entretanto houve uma oportunidade em que me convidaram realmente para trabalhar numa loja dessas. Só que eu na altura precisava ter um trabalho full time e eles só podiam contratar uma pessoa a part time. E então eu na altura disse que não podia porque realmente tinha que arranjar um trabalho full time, mas não desisti do meu desejo de trabalhar numa loja dessas. Ou mesmo essa, mas aguardem para ver o resto da história. Então, nessa altura apareceu uma oportunidade para eu trabalhar num escritório, que não tinha muito a ver comigo, mas eu estava a precisar de ganhar dinheiro. E era full time e ia ganhar aquele dinheiro que eu necessitava. Era longe da minha casa. Bem longe, que eu tinha que apanhar o comboio, demorava por volta de 1 hora, mas foi a oportunidade que apareceu, então eu comecei a trabalhar nesse trabalho. E eu lembro-me, na hora do almoço, eu imaginava-me a trabalhar nessa loja que eu queria. E quando falo nessa loja, não era precisamente naquela, mas numa loja em que vendesse essas peças de bijuteria, que era onde eu queria trabalhar. E recordo-me que ao pé desse trabalho havia uma loja dessas, então eu entrava lá, eu imaginava-me a trabalhar, não digo lá, mas numa loja dessas. E como este trabalho a full time, nesse escritório, não estava a correr tão bem, não estava a correr mesmo nada bem, porque eu não gostava do trabalho, era agredida verbalmente, porque era maltratado verbalmente lá pelas donas, que eu nem vou referir. Então não fiquei muito tempo nesse trabalho, porque eu já tinha, digamos assim, um pouco de amor próprio. E não estava para aturar mais aquilo, porque eu ia já chorar para o trabalho, então eu não estava para aturar mais aquilo. E eu disse que eu ia conseguir outro trabalho. Ganhei aquela força, não é? Por aquilo que eu já estava a sofrer, despedi-me sem ter qualquer coisa para substituir, não é? Sem ter outro trabalho, e realmente eu estava a precisar de ganhar dinheiro, só que eu já não estava a conseguir ficar naquele trabalho. Então despedi-me, mas com a confiança que ia arranjar outro. Mas fiquei sempre com a ideia, imaginava-me a trabalhar ainda naquela loja que eu queria, na loja que vendia as peças de bijuteria. Então o que é que eu fiz? Despedi-me desse trabalho, acho que estive lá por volta de 1 mês, e então fui para um centro comercial mais perto da minha casa, para aí
não tão perto, ficava para aí a 30 minutos de distância, 30 a 35 minutos, mas era o centro comercial que havia na altura e pensei, vou entregar currículos que eu vou conseguir um trabalho. E eu ia com tanta certeza que vocês nem imaginam o que é que me aconteceu. E aqui manifestei um trabalho também. E vou-vos explicar como. E neste caso, eu só pus a intenção. Eu tinha a confiança que ia arranjar um trabalho. E pus essa intenção. E o que foi engraçado é que eu andava nas lojas, não é? Fora das lojas, à procura daqueles autocolantes ou panfletos que eles costumam ter nas lojas, a dizer que precisam de empregados. E então eu estava de frente para uma loja, e o que é engraçado é que veio uma empregada dessa loja para fora da loja e a perguntar-me se eu andava à procura de trabalho. Isto nunca me tinha acontecido. E eu disse que sim, que andava à procura, e o que é engraçado é que essa loja era de bijuteria. Não vendia as peças para fazer bijuteria, mas vendia bijuteria. Então, aqui já podia ser um sinal daquilo que eu estava a querer manifestar. Eu na altura nem pensei nisso, mas formos a ver, isto é um sinal, não é verdade? Então eu fui à entrevista e fiquei nesse trabalho, mas neste trabalho também só precisavam de uma pessoa a part-time. E o que é que eu pensei? Espera aí, se aqui precisam a part-time e no outro lado precisam também a part-time, aquela loja que eu queria trabalhar, que vendia as peças de bijuteria, o que é que eu fiz? Fui falar com os donos dessa loja se eles me contratavam em part-time, se dava para conciliar o horário desta loja com a outra. E foi isso que aconteceu. Então eu comecei a trabalhar nos dois sítios. Mas eu realmente continuava com o desejo de trabalhar naquela loja que vendia as peças de bijuteria, não esta que vendia a bijuteria. Eu continuava com o meu desejo. Então eu continuava a visualizar. E não era todos os dias, neste caso, porque eu na altura ainda não levava a manifestação como um lifestyle, como eu levo agora. Mas eu visualizava várias vezes que eu estava a trabalhar naquela loja que vendia as peças de bijuteria que eu queria. E entretanto, nesta loja que eu estava a trabalhar nos dois sítios, não é? Mas na loja que só vendia a bijuteria, ofereceram uma oportunidade para ficar lá a part-time. Só que eu queria muito ficar noutra loja. E o que é que eu pensei? Será que agora, nessa loja que eu quero mesmo ficar, eles já conseguem me contratar a full-time? Porque eu tinha que decidir ficar num sítio ou noutro. Nessa altura, porque eu acho que ia trabalhar a full-time. Era qualquer coisa do género, já não me recordo muito bem. Então falei com os donos da loja que vendia as peças de bijuteria, que eu queria ficar, e ofereci-me para ficar lá em full-time. E eles concordaram. Então, eu consegui realizar o meu desejo. Eu comecei a trabalhar em full-time na loja que eu queria, que vendia as peças de bijuteria. E posso vos dizer que eu não me recordo muito tempo é que eu demorei a manifestar, mas deve ter sido se calhar uns 3 meses, 4 meses. Não é que o tempo seja igual para toda a gente, nem mesmo para mim em relação aos trabalhos, porque eu já manifestei outros trabalhos em um dia. E neste vídeo vou partilhar outra história em que eu manifestei também um trabalho num dia. E neste caso eu apenas coloquei a intenção e utilizei o scripting, escrevi. E só para vos dizer que eu fiquei para aí durante 6 anos nessa loja que eu sempre desejei trabalhar e aprendi aquilo que eu desejava. Portanto, eu manifestei um desejo meu. Então, vamos aqui ao segundo trabalho que eu manifestei. Isto aqui aconteceu algo similar à história anterior, em que eu comecei à procura de trabalho, na altura eu também tinha que arranjar um trabalho, e apareceu uma oportunidade de trabalhar numa loja que vendia produtos naturais. Eu queria trabalhar nessa loja. E então também insisti para lá trabalhar, só que eu não sabia bem que tipo de trabalho era, apenas insisti e não coloquei as características que eu queria nesse trabalho. Então o que aconteceu? Eu realmente consegui esse trabalho, só que aqui aconteceu novamente em que os patrões tratavam muito mal. Então acho que aqui eu ainda fiquei menos tempo, não sei se fiquei 1 ou 2 semanas.
Mas nesse mesmo dia que eu fartei-me e que senti que estava realmente a ser maltratada e que vi que merecia melhor, eu coloquei com toda a certeza que eu ia conseguir outro trabalho. E brevemente. E o que é engraçado que ao escrevi apenas uma carta em que ia conseguir o trabalho que eu queria, mas realmente não pus características nenhumas porque eu na altura estava com medo, eu ainda não utilizava a lei da suposição, só que eu já estou a partilhar estas histórias convosco porque utilizei aquilo que eu utilizo na lei da suposição, que é a visualização, a intenção. E então, como estava com receio em que neste trabalho que eu queria tanto e aconteceu o que aconteceu, tive receio. Eu na altura com receio, não é? Porque eu ainda não sabia que era eu que criava tudo, não é? Porque ainda trabalhava com a lei da atração. Então, pedi ao universo que me trouxesse um trabalho e o primeiro trabalho que me aparecesse seria o melhor para mim. Mas eu aí coloquei só a intenção e tinha tanta certeza que ia arranjar outra coisa porque senti que merecia algo melhor, que nesse mesmo dia houve alguém que me telefonou a oferecer-me trabalho. E eu nem sabia que ela andava a precisar de uma empregada para trabalhar com ela. Portanto, vejam o nosso poder. E neste caso eu consegui o trabalho para aí, foi num dia. E eu consegui, através da intenção, manifestar o outro trabalho. E a próxima história vou partilhar convosco no próximo vídeo, que já foi através da lei da suposição. Mas eu espero que estas histórias já vos inspire, porque de qualquer maneira eu utilizei a visualização, eu utilizei a intenção e consegui realizar os meus desejos e manifestei trabalhos. Portanto, já tenho assim alguma experiência, digamos assim, a manifestar trabalhos. A próxima história fica no próximo vídeo. Contudo, eu espero que estas histórias já vos inspire a manifestar os vossos desejos, particularmente se vocês estão a manifestar um trabalho. Mas vocês podem ver que através destas histórias que eu partilhei convosco, vocês podem manifestar tudo o que vocês quiserem através da visualização, através da intenção. A próxima história já vai ser também com afirmações, que eu utilizei na altura para manifestar um trabalho que eu queria. Então, se vocês gostaram de mais este vídeo, eu agradeço que vocês coloquem um gosto, que partilhem, que comentem. E se ainda não são subscritores aqui deste canal e querem manifestar de forma consciente, de forma mais fácil e simples, inspirarem-se também através dos meus vídeos que eu vou partilhando convosco, subscrevam o canal e até o próximo vídeo.